Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Beatriz, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje a gente vai falar sobre apropriação cultural. Você já ouviu falar sobre este termo? Se não, de forma bem resumida, vamos aí entender. Nós podemos dizer que a apropriação cultural é quando uma cultura ela adota elementos específicos de outra cultura, como símbolos, artefatos, imagens, sons, objetos, formas, etc. É, estilo, a gente pode acrescentar também estilo de roupa, enfim, cabelo. Né? No entanto, a definição ela vai muito além de simplesmente adotar aspectos de outra cultura. Ela se caracteriza quando membros de uma cultura dominante incorporam elementos de outra, cujos integrantes sofreram opressão sistemática daquele mesmo grupo dominante. Por exemplo, a cultura europeia ou norte-americana branca, ao se apropriarem de culturas nativas indígenas ou africanas. Conforme definição do antropólogo Rodney Williams, a apropriação cultural é um mecanismo de opressão por meio do qual um grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando de significados suas produções, costumes, tradições e demais elementos. É uma estratégia de dominação que visa apagar a potência de grupos histórica e sistematicamente inferiorizados, esvaziando de significados todas as suas produções, como forma de promover seu genocídio simbólico, apropriação cultural e racismo são temas imbricados. Então, gente, segundo alguns antropólogos, enfim, a questão da apropriação cultural é quando você se empodera de uma cultura, de, um, de um grupo de um grupo dominado, né? Seria assim, um grupo dominante, ele se apropria aí da cultura de um povo dominado, de um povo inferiorizado, sem, sem que haja consentimento, né, da outra cultura. Eles chamam isso de opressão, eles veem isso como um mecanismo de opressão, de mostrar dominância mesmo, que você domina e tal. A ideia de apropriação cultural não deve ser encarada no campo da individualidade, mas como uma questão estrutural relacionada à sociedade de forma sistêmica. A questão que se coloca é que o uso de determinados elementos culturais fora de seu contexto pode ser desrespeitoso com aquele grupo social ou a imitação pode soar pejorativa e caricata. Então, existe muito de pessoas se apropriarem de culturas de outros lugares e não citar, né, não dar valor. Ó, isso aqui é da cultura africana, esse cabelo, esse dread é da cultura africana, ou enfim, a gente está usando isso aqui, é da cultura indiana, dos indígenas, sabe? Então, é, antropólogos, enfim, filósofos, muitos, embora existam, gente, tá? Existam opiniões contrárias, a gente até vai ver um vídeo de reflexão aqui mais pra frente, mas de forma geral, a apropriação cultural é vista como algo de opressão, tá? Quer ver? Olha uma polêmica que aconteceu, por exemplo, alguns anos atrás. A marca Havaiana, acho que todo mundo conhece, ela esteve envolvida em um processo que dizia respeito aos direitos autorais dos indígenas de etnia Iaualapiti, um dos povos do Alto do Xingu, que vivem no Mato Grosso. Embora a empresa tenha pago a um artista de ascendência indígena para usar as estampas, a mesma não obteve autorização ou sequer ofereceu alguma compensação para os povos indígenas de cuja estamparia se apropriou. Então, o pessoal da Havaianas foi lá, se apropriou da estampa de um povo indígena lá do Mato Grosso. O que eles fizeram? Eles pegaram um índio, né, para poder fazer a propaganda para eles, mas não deu crédito àquela comunidade indígena. Ganharam, né, em cima disso e tal, desenvolveram aí as havaianas e tal,
e não citaram os direitos autorais, então eles esteve aí juntos numa grande polêmica, né? Isso é o que o pessoal chama de apropriação cultural, quando você explora aí a cultura de um outro povo, você se beneficia, mas não beneficia a cultura da qual você se apropriou. Então, qual que foi o benefício para os indígenas, por exemplo, esse povo indígena? Nenhum. Eles não ganharam remuneração nenhuma, não ganharam nada em dinheiro e nem mesmo é, o, enfim, o crédito de ter partido deles, né? Essa ideia, essa estampa. Então, isso é o que eles chamam de apropriação cultural, que é diferente de troca cultural, tá? Então, na apropriação cultural, existe uma hierarquia bem definida entre dois povos, né? O povo dominante e os dominados. De modo que aquele que se aposta dos conhecimentos, dos símbolos, dos objetos, ele não oferece nenhuma devolutiva à altura do que recebe. Não é uma troca recíproca, né? É uma troca exploradora. As consequências disso para o povo que sofre esse processo são a expropriação, o esvaziamento, o enfraquecimento, prejuízo no longo arco, que vai desde o extremo simbólico do desrespeito à desarticulação política por direitos, até o extremo material de perdas de recursos financeiros, humanos e técnicos. Então, existe aí a diferença de apropriação e de troca cultural. Então, quando você se apropria da cultura, você explora. Quando você faz uma troca cultural, ambos são beneficiados, né? Porque a gente dá crédito à cultura que a gente está se apoderando. Existem alguns pensamentos, né, diferentes, existem alguns pensamentos que vale a pena a gente ouvir, vale a pena a gente refletir. Eu quero mostrar para vocês aqui um vídeo de Luiz Felipe Pondé, tá? Ele fala um pouquinho sobre a questão de apropriação cultural, porque como eu disse para vocês, alguns filósofos, antropólogos, enfim, definiram a apropriação cultural dessa forma. Mas existem algumas pessoas que não veem a apropriação cultural como forma de exploração, né? Às vezes eles veem até como uma forma de valorização da cultura do outro. Então, para vocês pensarem um pouquinho, refletirem um pouquinho, eu vou deixar aqui vocês assistindo um vídeo do Luiz Felipe Pondé, para que vocês pensem um pouquinho a respeito e tirem as suas próprias conclusões. Apropriação cultural é um termo que está na moda, né? Os defensores do conceito de apropriação cultural afirmam que você, sendo branco, por exemplo, ou branca, você não poderia usar adereços negros porque você estaria tipo brincando de ser negro, e como ser negro implica em sofrer racismo, só negros teriam direito de usar adereços de negros. Eu entendo a lógica do ponto de vista da mera argumentação, mas eu acho que a ideia é absurda, é uma militância contraproducente, que só ajuda a que as pessoas tenham raiva dos militantes. O racismo é um problema sério, não tem nada a ver com isso. Ele é sério, ele deve ser discutido, trazido à luz, mas a ideia de que uma menina não possa usar um adereço africano na cabeça, seja lá por que razão for, porque ela não é branca, eu acho que quem acusa essa menina, na realidade, é um intolerante, é um fascista, e é ele mesmo uma espécie de racista ao contrário. E aí eu faço uma pergunta para quem acha que pessoas que não são, por exemplo, negras, não podem usar adereços negros, não podem se apropriar, como fala o conceito, de elementos culturais africanos. Eu pergunto para você que defende essa posição, o que é que você faz com todos os brancos que frequentam o terreiro de candomblé? O candomblé é uma religião negra. E o que é que você faz com todos os brancos, ou quase brancos, que no Brasil é todo mundo meio quase branco? O que é que você faria com pessoas que não são de herança africana direta, que curtem o candomblé? Já que você acha que só negros podem usar ou carregar sobre si ou frequentar elementos culturais africanos. Eu já imagino você pondo os brancos todos em fila e tirando ele de dentro do candomblé, escrevendo cartazes, aqui não pode entrar branco,
porque senão ele está se apropriando de uma religião de negros. Eu pego esse exemplo só para apontar o absurdo do conceito. Às vezes os militantes, que é uma espécie de prática, seja lá qual for a militância, que é uma espécie de prática que pode tornar você facilmente uma pessoa chata, que é o que normalmente acontece, acaba não percebendo que atravessa o samba. Se você tem, por exemplo, pessoas brancas que querem ter cabelos semelhantes a cabelos africanos ou usar roupas africanas, isso na verdade significa que a cultura africana está passando a ser, ou elementos da cultura africana, está passando a ser consumido por pessoas que não são de raiz negra. Isso é muito bom. Na verdade, devia-se achar isso legal. E tem mais uma coisa um pouco maior a se lembrar. A humanidade é uma espécie promíscua. Ela se contamina, ela se mistura. Quando é dada a chance a nós da gente se misturar, a gente se mistura. Não existe cultura pura. Essa ideia contemporânea de se criar parques temáticos para proteger cultura é uma ideia absurda. Uma cultura que fica isolada das outras, na realidade, vira uma cultura ressecada, antiga, velha, sem nada a dizer. O que na realidade torna as culturas vivas é a interação dela com outras. Algumas desaparecem, são assimiladas por culturas que têm uma dinâmica mais presente no mundo, seja lá por que razão for, transformam essa cultura, digamos, que tem uma presença mais forte no mundo ao assimilar elementos da outra cultura. E isso é uma história bastante típica do Brasil. Então eu acho esse debate da apropriação cultural um debate entediante e, na verdade, uma forma muito safadinha de intolerância. É isso aí, pessoal. Então a gente veio uma visão um pouquinho mais diferente, né? Uma visão diferente do termo apropriação cultural, que vale a pena a gente refletir, né? Agora vamos para as nossas atividades. Hoje a gente vai fazer a atividade da aula 3. Vocês vão responder, olha só. Há alguns anos, a marca Havaianas esteve envolvida em um processo que dizia respeito aos direitos autorais dos indígenas da etnia Yaualapiti, um dos povos do Alto Xingu que vivem no Mato Grosso. Embora a empresa tenha pago a um artista de ascendência indígena para usar as estampas, a mesma não obteve autorização ou sequer ofereceu alguma compensação para os povos indígenas de cuja estamparia se apropriou. O que você pensa sobre essa questão? A atitude da marca Havaianas poderia ser considerada como uma apropriação cultural? Por quê? Você vai responder aqui sobre essa questão de acordo com a sua opinião. Qual é a diferença entre troca e apropriação cultural? Vai responder também. Na 9, vocês vão fazer uma pesquisa. Olha só, pesquise por algum caso ou polêmica envolvendo apropriação cultural e relate suas impressões sobre o caso específico. Então, vocês vão procurar alguma polêmica, algum caso envolvendo apropriação cultural e vocês vão falar as suas próprias impressões sobre o caso. Porque, como vocês viram, existem diferentes visões, né, a respeito do que é apropriação cultural, o que não é. Então, vocês vão falar aí a opinião de vocês a respeito desse tema, ok? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula.